Dizem que a polícia prende e a justiça solta. Isso é uma verdade em países como o Brasil. Porém lá fora, escreveu não leu, o pau comeu. E o preço a se pagar por decisões erradas é passar o resto da vida atrás das grades. Conheça hoje pessoas perigosas reagindo às sentenças de prisão perpétua. Olá, eu me chamo Ronan Santos. Antes de começar, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Muitos criminosos agem de forma contrária ao imaginado quando escutam suas sentenças. E foi exatamente isso que aconteceu com Nicholas Lindsay quando recebeu sua condenação à prisão perpétua. O julgamento aconteceu em 2013, quando ele tinha 23 anos. Porém, Nicholas tinha apenas 16 quando cometeu um grave crime. Assassinou um policial que atendia uma ocorrência ali na Flórida. Na época, a polícia ficou revoltada com o crime e uma busca em massa foi feita atrás do autor dos disparos, que acabou com a vida de David Cranford. No dia seguinte, chegaram até o tal do Nicholas Lindsay. O juiz condenou o criminoso por prisão perpétua, tanto por conta do crime, quanto pela falta de remorso que o rapaz demonstrava nas sessões. E, incrivelmente, o jovem frio apenas riu quando descobriu que iria apodrecer dentro de uma cadeia. O iceberg ambulante já entrou com alguns pedidos para reduzir a pena, mas todos foram negados, já que a corte entende que ele ainda não tem um pingo de arrependimento. Diana Lovejoy foi casada por 7 anos com Greg Murville, porém o casamento acabou não dando certo e eles se divorciaram em 2014. Diana ficou com a guarda do filho por um tempo, mas depois o juiz decidiu que a guarda deveria ser compartilhada entre os dois e que, apesar dela ter ficado com a casa, deveria pagar $120 mil para cobrir a parte do ex-marido. Foi aí que a mulher ficou louca e resolveu dar um jeitinho, tramando um plano com seu instrutor de tiro para que eliminasse o seu ex-marido. Só que Greg teve sorte e a bala por pouco não perfurou seu coração. Por isso ele foi capaz de fazer a denúncia, que resultou em prisão imediata da ex-esposa, mais o pagamento de $50 mil como indenização da vítima. E após ouvir sua sentença, foi assim que a megera reagiu. We, the jury, in the above account of cause, find the defendant, Weldon K. McDavid, guilty of the crime of conspiracy to commit murder. A mandante do crime simplesmente desmaiou, mano. O plano era que o assassinato se passasse por um assalto à mão armada, mas como Greg conseguiu sobreviver à emboscada e reconheceu o instrutor da sua ex-parceira, não teve nada que a defesa da mulher pudesse fazer. Shandell Jackson estava com 19 anos em 2010, quando resolveu assaltar o estudante Nathan Potter, de 21 anos, que, ao dizer que não tinha dinheiro, recebeu tiros e faleceu na hora. O rapaz foi condenado por homicídio e, pela brutalidade, recebeu a pena de prisão perpétua sem direito a condicional, o que não foi nem um pouco bem recebido pelo autor do crime. Ao receber a notícia, Shandell se virou e xingou a família da vítima, e enquanto tentava ser contido pelos policiais, também xingou a juíza que tomou a decisão. Foi preciso alguns agentes para conter o surto de raiva que o condenado teve no final da sessão, mas logo ele foi levado para a cela aos gritos e choros de sua família, que também estavam presentes no tribunal. Nas considerações finais, a juíza chegou a dizer que aquilo só era mais uma prova de que o cara não conseguia se controlar em algumas situações e que era a prisão perpétua a única saída, já que ele era um constante perigo para a sociedade. Quando não tem mais nada que possa ser feito, o jeito é cair no choro. Em 2019, uma jovem americana foi condenada à prisão perpétua aos 19 anos
Mackenzie Shirilla estava dirigindo seu carro com o namorado Dominic Russo e um amigo chamado Danny Von Flanagan, quando a maluca jogou o carro de propósito contra um poste. Apesar do estrago, ela sobreviveu, mas os outros dois não tiveram a mesma sorte. Por isso, veio a condenação mais rigorosa que a lei americana permite depois da pena de morte, algo que ela não parecia estar esperando. The court, having had count 1 tried to pursuant to waiver, finds the defendant Mackenzie Shirilla guilty of murder to win Dominic Russo. Por mais que tenha tentado parecer um acidente, não colou, viu? A investigação descobriu que o relacionamento dos dois era bem tóxico e que Mackenzie chegava a agredir o parceiro, que tinha apenas 20 anos. Uma câmera de segurança também capturou a garota fazendo o percurso um dia antes para planejar o crime, o que contribuiu para a sentença, que deixou a prisioneira aos prantos. Em 2021, na Flórida, um adolescente de 14 anos foi a julgamento por ter tirado a vida de uma garota de apenas 13, sendo um dos últimos menores de idade a ser condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. E, incrivelmente, essa foi a reação do delinquente. Mr. Fucci, having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I adjudicate you guilty of the premeditated first-degree murder of Tristan Bailey. I sentence you to life in prison. Ao saber que iria passar o resto da vida atrás das grades, o moleque não esboçou nenhuma reação. A maioria dos garotos da mesma idade estariam chorando, porém Aidan era frio como um psicopata. Apesar da pouca idade e da carinha de anjo, o criminoso sofreu a condenação por ter dado nada menos que 114 facadas na vítima, que era uma amiga próxima. A câmera de uma das casas registrou o momento em que os dois foram em direção a um bosque e depois de um tempo apenas o garoto voltou correndo de onde o corpo da menina foi encontrado. O crime devastador foi cometido sem nenhum motivo aparente, com Aidan afirmando que só queria fazer aquilo com alguém naquela noite, o que reforçou ainda mais a decisão de manter o jovem atrás das grades para sempre. Em 2018, Charles Pickett, de 52 anos, não foi condenado à prisão perpétua no julgamento, mas na prática é isso que ele terá, já que a sentença foi de 75 anos no cilindró. A pena é por ele ter atropelado 9 ciclistas com sua caminhonete, sendo que 5 deles não sobreviveram ao impacto. Acontece que Charles estava sob efeito de entorpecentes quando o crime aconteceu, e por isso não foi tido como um acidente, sim como um homicídio. Ao saber da sua pena, ele reagiu dessa maneira. I submit to you that Mr. Pickett should never, ever have the opportunity to get out and get behind the wheel of a car again. And the only way to ensure that is to make sure that the numbers that he's going to go away for and serve in prison don't allow for even that possibility. Nesse caso, o homem parece que ficou bastante arrependido quando ouviu sua condenação e aceitou seu destino, falando algumas palavras de desculpas para os familiares das vítimas que estavam presentes. There's nothing I can do to ever take it back. I'll live with this the rest of my life. I want to give my life for the people that... Em 2017, um crime chocou os Estados Unidos. Seth Welch e Tatiana Fusari foram condenados pelo falecimento da sua filha de apenas 10 meses. A criança faleceu de desnutrição e desidratação, enquanto estava sob tutela dos pais. Eles alegaram questões religiosas, mas a justiça interpretou como assassinato. That you're both charged with what they call felony murder, while in the perpetration or attempted perpetration of child abuse in the first degree, they're alleging that you murdered one Mary Welch. That is a charge called homicide felony murder. It is life without parole. Enquanto a mãe só chora e aceita, o pai parece não acreditar que o crime que cometeu resultou em uma pena tão pesada, ficando chocado com a longa sentença que terá que enfrentar. The second offense that you're both charged with is called child abuse in the first degree.
where they're alleging you knowingly or intentionally caused serious physical harm to a child. They're talking about this Mary Welch. It is a felony, possible penalty of up to life imprisonment or any term of years less than life. No final das contas, foi a melhor coisa que poderia acontecer a eles, já que o crime mexeu tanto com a população que é bom esses daí não colocarem os pés no bairro nunca mais. Em 2007, uma jovem chamada Jennifer Mee virou notícia nos States por ter tido uma crise de soluço que durou 5 semanas. Ninguém imaginaria que em 2013 ela voltaria à mídia, mas por um motivo bem mais polêmico. Ela foi condenada aos 22 anos à prisão perpétua por ter planejado o assalto a Shannon Griffin, um jovem que foi emboscado por 2 comparsas de Jennifer e que foi baleado após ser atacado por eles. Ao descobrir que passaria o resto da vida na cadeia, a mandante do crime começou a chorar. Esteban Carpio entrou no tribunal no dia da sua condenação usando uma máscara que mais parecia coisa de canibal, mas na verdade essa foi a maneira que encontraram para conter o réu que cuspia e mordia as autoridades do local. Ele foi condenado à pena máxima em 2006 pelo crime que cometeu no ano anterior. Esteban estava sendo interrogado por 2 detetives devido a um crime que aconteceu na cidade de Providence. Mas quando um dos detetives saiu da sala para pegar água, o bandido atacou o outro e conseguiu tomar sua arma dando um tiro nele. Depois se jogou da janela do 3º andar e fugiu. Ao ser sentenciado, ele apenas disse que todos os dias encarava os fatos que ele fez e aceitou a condenação, já que era esperada, sem chance de liberdade condicional. A justiça entendeu que os ataques que levou ele a usar uma máscara em uma das sessões fazia parte de um plano para que passasse por alguém com algum tipo de deficiência para ter uma pena muito mais branda, o que não aconteceu. Every day I face the facts of what I did and what happened. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.